para que a carta de Paulo, essa carta que ele escreve a Filemon, para que essa carta ela chegue até Filemon, Paulo então encarrega Tíquico e Onésimo para conduzir, levar essa carta até Filemon, né, que estava em Colossos. Esses dois irmãos, Tíquico e Onésimo, eles eram de Colossos. Entretanto, quem era Onésimo? Onésimo era um escravo e ele fugiu. Ele saiu, ele era escravo, e quem era o seu dono? Filemon. Ele sai de Colossos, ele foge e vai para onde? Vai para uma grande cidade, ele foi para Roma, né? E ali em Roma, não sabemos qual foi o direcionamento do Senhor, ele se encontrou com Paulo, que Paulo estava naquela ocasião, estava preso, né, numa prisão domiciliar, não era a segunda prisão. A primeira prisão dele foi uma prisão domiciliar, onde ele recebia pessoas, onde ele fazia ali naquela casa, ele tinha reuniões, e nessas reuniões apareceu o Onésimo. Onésimo aparece e Paulo prega o evangelho para ele. Paulo pregou o evangelho para Onésimo. O que aconteceu com Onésimo? Onésimo então se converteu. Onésimo, que era um fugitivo, vamos falar no português claro, era um ladrão, ele defraudou o seu senhor. Ele, ao sair de Colossos, quando ele sai de Colossos, ele provavelmente ele planejou essa fuga, vai para Roma. Entretanto, ele levou alguma coisa, e sem contar dele ter levado alguma coisa, ele já deu um grande prejuízo para o seu senhor. E ele partiu em direção a Roma. E lá em Roma, ele então encontra com Paulo, e então ele recebe o Senhor ali, né? Paulo prega o evangelho para ele. Paulo então, naquele momento, Paulo foi um canal para que o Senhor pudesse chegar até ele, né? Isso mostra para nós que o evangelho tem o poder de transformar pessoas. Onésimo foi transformado por meio do evangelho. Ó Senhor Jesus! Por isso que Paulo seria interessante nós lermos aqui Colossenses capítulo 3. Paulo, ao escrever essa carta, ele diz assim, capítulo 3 de Colossenses, versículo 10: E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não pode haver grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém, Cristo é tudo e em todos. Então ele deixou claro aqui, Paulo já estava trabalhando com os irmãos, que ao pregar o evangelho, nós podemos nos deparar com esse tipo de pessoa. E se nós nos depararmos com esse tipo de pessoa, o que nós devemos fazer? Nós devemos pregar o evangelho para essas pessoas. Nós devemos ser simples e obediente. Cristo é tudo e em todos. Então, nesse momento que Onésimo recebe o evangelho, Paulo faz essa citação aqui em Colossenses no capítulo 3. Ele se tornou o quê? Um novo homem. Onésimo se tornou um novo homem. É possível ou não é? Esse evangelho tem poder ou não tem? Esse evangelho tem poder de transformar pessoas, transformar completamente pessoas. E nós que cremos nisso, nós precisamos levar esse evangelho também a outras pessoas.